Olá, está no ar o Justiça Eleitoral em Foco. O programa, como você já sabe, é uma parceria inédita entre o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul e a Assembleia Legislativa. O assunto de hoje é Processo Judicial Eletrônico, o PJE, que está sendo implementado na Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Quem está comigo é Doniel Brum, que é técnico judiciário do TRE e vai nos falar mais sobre o assunto. Fique com a gente, o Justiça Eleitoral em Foco de hoje está no ar. Hoje nós estamos com Doniel Brum, que é técnico judiciário aqui do TRE-MS e vai nos falar sobre o PJE. Tudo bem, Daniel? Tudo jóia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por participar do nosso programa. E esclarece pra gente, o que é o PJE? Bom, o PJE é um sistema desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os tribunais e com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem o objetivo de dar celeridade e segurança à tramitação dos processos. Como que essa segurança e celeridade vem? Hoje em dia, anteriormente à implantação do sistema, os processos eram todos em meio de papel, meio físico, que a gente fala. Hoje em dia, a gente consegue ter essa tramitação de maneira onipresente, sem necessidade de presença física das partes. Ela pode consultar o processo em qualquer lugar do mundo, Então, uma das grandes vantagens é essa. E para quem não sabe, o PJE foi instituído por uma resolução do TSE no final de 2014. Quais foram os parâmetros adotados para essa implantação? Essa resolução, ela determinou que o PJE seria implantado de maneira paulatina, obedecendo um cronograma estabelecido pelo TSE, dentre outros parâmetros. Daniel, e como está acontecendo essa implementação aqui no Mato Grosso do Sul? Ela começou lá em 2017, não foi? Bom, a implementação obrigatória no segundo grau de jurisdição ou nas ações originárias do tribunal passou a ocorrer a partir de agosto de 2017. Na capital, a partir agora de agosto de 2019, passou a ser obrigatório o uso exclusivo do PJE. Seguindo o cronograma estabelecido pelo TSE, as zonas eleitorais de Corumbá e Ponta Porã, a partir do dia 22 de outubro, será obrigatório a utilização, e as demais zonas a partir do dia 26 de novembro. Então, até o final do ano, todas essas zonas eleitorais já vão estar com essa implementação? O uso do PJE será obrigatório em todas as classes processuais. Final do ano, todos os cartórios, todas as instâncias serão obrigatório o uso do PJE. Daniel, como está sendo feita essa capacitação dos servidores e dos demais usuários? Os chefes de cartório e os demais servidores dos cartórios eleitorais estão sendo capacitados pelos servidores da Secretaria Judiciária, que ficou incumbida dessa capacitação. Essa capacitação, esse treinamento, ele é presencial. Os servidores estão se dirigindo até aqui no tribunal, no interior, vem para cá. A gente faz um treinamento presencial, no qual é passado todas as funcionalidades do sistema, como vai ser utilizado, e de maneira que eles possam multiplicar esse conhecimento com os demais servidores do interior. Já a OAB e o Ministério Público foram capacitados pelo próprio TSE, visando gerar multiplicadores para os demais setores dessas entidades. E esses esforços têm dado resultados? Tem dado resultado, o sistema está sendo implantado de maneira bem tranquila, porque a captação é importante justamente para isso. Sim. E como está sendo essa divulgação para os outros órgãos da Justiça Eleitoral? Como está sendo essa divulgação deles virem até aqui? Na realidade, as demais entidades, tais como Procuradoria da Fazenda Nacional, a Advocacia da União, estão sendo oficiadas, para que eles tenham conhecimento dessa implantação, e também possam entrar em contato com a gente para que possamos capacitá-los a fim de que tenham uma utilização tranquila do sistema. Assim, como você tem falado, Daniel, e o pessoal de casa também tem prestado atenção, o PJE tem feito uma revolução no poder público. Qual que é a maior diferença entre o processo judicial eletrônico e o processo comum? A principal diferença é que não existe mais papel, O sistema agora é eletrônico, não mais físico.
o que advém dessas vantagens? Primeiro de tudo é a economia, né? Economia de recursos financeiros, economia de tempo, principalmente. Uma vez que o processo físico, ele era algo que ficava apenas em um local. O sistema eletrônico ele é onipresente, ou seja, pode ser consultado de qualquer lugar do mundo, né? Através da internet. Os peticionamentos, as consultas são feitas de qualquer lugar, né? Então essa é uma vantagem sem tamanho, né? E Daniel, é possível qualquer pessoa acessar qualquer documento e ele de forma integral? Não, o acesso aos documentos de determinado processo é feito apenas pelas partes ou pelos advogados, além dos serventuários da justiça, né? Mas a tramitação ela pode ser feita por qualquer pessoa. A tramitação do processo a consulta dessa tramitação pode ser feita por qualquer pessoa, desde que esse processo não esteja em segredo de justiça, por exemplo, né? Ou determinados documentos estejam marcados como sigilosos. E quem são os responsáveis pela administração da implementação do PJI aqui no Mato Grosso do Sul? Aqui no TRE-MS, o comitê gestor ele é composto pelos juízes eleitorais, né? Por representantes da OAB, da Procuradoria-Geral Eleitoral, e além de representantes das diversas unidades do próprio tribunal, Secretaria Judiciária, Corregedoria, etc. E no TRE-MS, quem são os responsáveis por essa estrutura? Bom, a governança do projeto de implantação do PJE, ele tem como administração geral, é feita pela secretária judiciária, a doutora Letânia, né, em conjunto com a Coordenadoria de Registro de Informações Processuais. A coordenação ela é feita pelo Júlio César, que é o coordenador da Coordenadoria de Registro de Informações Processuais, enquanto a gerência ela é realizada pela Mônica Mayumi, que é servidora da Secretaria Judiciária. Muito obrigado por enquanto, Daniel. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Não sai daí. O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa. Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul, a Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso, começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Voltamos com Justiça Eleitoral em Foco de hoje. Nós estamos falando sobre processo judicial eletrônico. Quem está comigo é o Daniel Brum, que é técnico judiciário do TRE. Vamos continuar então. Daniel, com a chegada do PJI, o que muda? A principal mudança é com relação à guarda do processo, né? No sistema tradicional, no sistema físico, a guarda do processo ficava com o escrivão no cartório, ou quando ia concluído para o juiz, ou com o advogado quando fazia vista. Hoje não, né? Hoje essa guarda ela é de responsabilidade dos setores responsáveis pela tecnologia da informação. Outra principal mudança é dentro da cultura de tramitação de processo. Antigamente, como eu já falei, a gente tinha todo o processo físico, de papel, né? Então o advogado vinha consultar num balcão, pegava esse processo, levava para casa e tudo mais. Hoje em dia não, hoje em dia existe uma onipresença do sistema, que pode ser feita uma consulta, um peticionamento de qualquer lugar que a pessoa tenha acesso à rede mundial de computadores, né? Então, uma das principais mudanças são essas. E de que forma o usuário pode ter acesso a esses processos? Então, o usuário ele tem acesso por meio de certificação digital. Então, o advogado por meio de token, ou caso venha a ser instituído um meio de certificação digital, hoje é principalmente por meio de token. Então, ele acessa o sistema e pode consultar todos os dados relativos a determinado processo, desde que ele seja advogado da parte,
aos documentos, peticionar, mas também existe a possibilidade de login por meio de CPF e senha, que é o usuário e senha, né? O usuário é por meio de CPF. Então, quando ele faz essa opção por meio de CPF e senha, vários recursos deixam de estar disponíveis, tais como o próprio peticionamento, porque você tem que assinar documento. E a assinatura de documento só é feita por meio de certificação digital, né? Então, ele consegue consultar, consegue realizar alguns procedimentos, desde que não tenha necessidade de assinatura de documento. Ou, caso ele esteja consultando, se não tiver logado com a certificação digital, também não consegue consultar processos sigilosos nos quais ele é patrono também. Exato. Sobre o sigilo do processo, existe, além dele, alguma outra restrição que o usuário possa encontrar no acesso à informação? Não existe. A publicidade, ela é a regra. A publicidade, ela é a regra, né? Enquanto que o segredo de justiça, ele é exceção, né? E ele é determinado pela lei. Sim. Agora falando mais especificamente sobre o processo em si, como que funciona na visualização do PJE? Quando alguém vai procurar um processo, por exemplo, como que funciona? Não, existem vários parâmetros de consulta, né? Número de processo, nome das partes, entre outros inúmeros, local em que o processo está, e o órgão jurisdicional e tudo mais. Então, dessa maneira, o usuário pode consultar determinado processo e a visualização é feita por meio de uma linha do tempo. Como não é mais um processo físico, né? Então a tela ela fica ali naquela linha do tempo, e todo mundo hoje em dia está acostumado, né, com esses meios eletrônicos. Então, de maneira cronológica, os atos vão sendo dispostos, né? E a documentação toda vai estar disponível ali para visualização. Daniel, de que forma é feita essa distribuição dos processos no PJE? A distribuição dos processos ela é feita de maneira em que seja resguardada a aleatoriedade, ou seja, é feito por sorteio, né? Esse sorteio ele obedece a alguns parâmetros, dentre os quais são os pesos processuais. Esses pesos são atribuídos às classes processuais, por exemplo, o número de partes, né? Dentre outros, né? Isso, o que visa isso? Resguardar que a carga de trabalho dos magistrados seja distribuída de maneira uniforme, para que não veja injustiças, e sempre resguardando a ordem de sorteio, desde que também essa distribuição não seja dirigida. Determinadas classes processuais só são feitas por uma zona eleitoral, só são tramitadas em determinada zona eleitoral. Então, nesse caso, já não seria sorteio, né? O protocolo, ele é realizado, a distribuição ela é automaticamente realizada após o protocolo no sistema. O advogado, a parte protocolou, automaticamente já vai aparecer, ele já consegue visualizar para qual órgão jurisdicional foi distribuído aquele processo. Daniel, de que forma os processos que estão inseridos no PJE são elaborados? Como que isso acontece? Bom, o advogado, no momento que ele vai protocolar um processo, ele pode utilizar um editor de texto do próprio sistema, né, que é integrado ao navegador web, né, em que ele pode, de maneira originalmente, digitar ou fazer uma copiar e colar, né, usando a ferramenta de copiar e colar. Ainda, se preferir, ele pode juntar documentos. Coloca uma petição já previamente, um arquivo PDF, dentre outros arquivos que são suportados pelo sistema, mas ele tem essa opção também de já anexar uma petição pronta, digamos assim, ou elaborar esse documento no próprio sistema. Então, essa facilidade que o sistema dá é bastante interessante, porque ele não precisa, de antemão, estar com a petição pronta, por exemplo. Ele pode fazer ali no próprio PJE. Mas isso é realmente seguro? Sim, com certeza. Mesmo porque ele só vai conseguir assinar um documento realizado dentro do PJE por meio de certificação digital, né? Então não tem como ele fazer um documento e alguém assinar por ele ou fazer uma modificação nesse documento e após alguém ir lá e assinar, sendo que só ele tem acesso por meio da certificação digital, né?
Obrigado mais uma vez, Daniel. Nós já voltamos. O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa. Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul, a Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso, começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Voltamos com o último bloco do Justiça Eleitoral em Foco de hoje. O assunto que nós estamos tratando é sobre PJE, Processo Judicial Eletrônico. Daniel, 24 horas por dia, sem interrupção. É isso que o usuário pode encontrar acessando um documento no PJE? Exatamente. A não ser quando houverem as manutenções programadas, né? Todo o sistema eletrônico ele precisa de manutenção também. Essas manutenções são periódicas, mas quando forem ocorrer, previamente haverá um aviso com a devida antecedência, né, para que os usuários possam saber que isso vai ocorrer. Mas essa é uma das grandes vantagens do PJE, que é o fato de que o usuário ele não está mais preso ao horário de expediente da repartição, né? Hoje ele terminou o expediente, o tribunal está fechado, ele vai poder juntar um documento, peticionar dentro dos prazos legais e tudo mais, mas não fica mais atrelado ao funcionamento do expediente do tribunal, né? Os atos processuais praticados pelas partes, eles vão considerar a data e horário do envio no PJE? Exatamente. Uma outra imensa vantagem, né, do processo judicial eletrônico é o fato de que um prazo, por exemplo, que está acabando hoje, né, hoje é o último dia do prazo da parte, se ela teria até o final do expediente para protocolar aqui na secretaria, né? Só que no caso do processo judicial eletrônico, ela tem até as 23 horas e 59 minutos do dia de hoje. Olha só. Até aí ela protocolou, ela está dentro do prazo ainda, né? Então essa é uma vantagem absurda. Os atos, eles são o horário e data de envio é considerado a partir daquele momento de envio, de protocolo. O usuário, a parte que fizer o protocolo, ela recebe um comprovante, né? O sistema emite um recibo que irá comprovar que ela fez aquele ato naquele momento, que depois pode ser consultado pelo sistema tranquilamente. Perfeito. Daniel, você tem mais alguma consideração a fazer para a gente encerrar? Diante do que nós conversamos aqui, acho que fica bem claro que a implementação do processo judicial eletrônico veio trazer, principalmente na parte econômica, né, a economia de recursos orçamentários, vez que hoje, antigamente, nós tínhamos pilhas de processos em cima das mesas, né? Hoje, você passa, as mesas estão mais limpas, né? A gente consegue trabalhar de maneira menos estressante, até por causa disso, né? Com relação à tramitação processual, alguns procedimentos que às vezes levavam horas para serem feitos, hoje são feitos em questão de minutos. E sem exagero, dá para falar que alguns em questão de segundos. Coisas que levavam horas, hoje você faz em questão de segundos. Hoje não tem mais numeração de página, não tem mais carimbo, né? E não tem mais nada com relação a isso. Então, essa implementação do PJE é importantíssima para a prestação jurisdicional. E o que a gente pode ter certeza que o usuário, as partes, os serventuários da justiça não irão olhar para trás com nenhum saudosismo com relação à tramitação processual. Realmente é uma grande revolução no Poder Judiciário. Mais uma vez, muito obrigado, Daniel. O prazer foi todo meu, né? E agradeço pela oportunidade de divulgação da implementação do PJE na nossa Justiça. Obrigado. E obrigado a você que esteve conosco até aqui.
Se você quer saber mais, acesse as nossas mídias sociais. Até o próximo programa. Tchau!